Fala aí, Nação Azul de Boa, eu sou Daniel Angelim e é o que tudo indica mesmo, o Kaká está de saída do Cruzeiro. Alguns indícios comprovam isso e o próprio diretor de futebol, André Mazzucco, disse que é muito provável que o Kaká não fique no Cruzeiro e que sequer ele se represente na segunda-feira, data marcada para o elenco voltar a treinar lá na Toca da Raposa 2. Então o Kaká não deve mais vestir a camisa do Cruzeiro, pelo menos nessa passagem pelo clube. O Kaká já vem tendo sondagens aí há alguns meses de vários clubes, propostas dos Estados Unidos, o próprio Palmeiras já demonstrou interesse, o Jorge Nicola disse que algum clube paulista tem interesse, que provavelmente seria o São Paulo, mas ao que tudo indica, o Kaká tem seu destino para o Japão. O Japão que acenou com uma proposta de empréstimo pelo Kaká, um empréstimo remunerado, só que o Cruzeiro descartou essa hipótese, pelo menos a proposta inicial. E o que diz a imprensa aí é que o Cruzeiro vem costurando moldes para que o atleta vá em definitivo para o exterior e o Japão deve ser mesmo o destino. E aí é torcer para que seja uma venda boa, um dinheiro aceitável pelo Kaká. Vale relembrar que a gente já recusou proposta de 2 milhões de dólares por ele, algo aproximado de 11 milhões de reais. Então a tendência é que essa proposta agora pelo Kaká seja melhor financeiramente e, se possível, se o Cruzeiro conseguir manter um percentual do atleta, é muito bom, pois o Kaká tem apenas 21 anos, tem uma margem de evolução muito grande ainda, ele já mostrou que tem potencial, então seria interessante, nesse momento, o Cruzeiro conseguir aí pelo menos uns 13 milhões de reais, digamos assim, que já seria uma proposta melhor do que aquela inicial de 2 milhões de dólares, e também manter um percentual do atleta para uma futura venda, que aí sim seria o cenário ideal. Muita gente vai achar uma quantia pouca pelo Kaká, por tudo que ele já apresentou, segurou bem o rojão apesar da pouca idade, só que o momento financeiro do Cruzeiro é muito tenso, a gente tem que ressaltar também que hoje as informações já até começam a divergir, alguns dizem que o Cruzeiro tem 3 meses de salário atrasado, outros dizem que 4, teve um jornalista que disse que em consulta ao empresário do Kaká, o Cruzeiro não quitou uma folha de pagamento e apenas pagou 20 mil reais a todos os atletas, que não é um salário integral, obviamente, pelo menos da maioria do elenco do Cruzeiro. Então as opiniões começam a divergir com relação aos salários atrasados e o Cruzeiro, nessa situação, não tem poder de barganha. Então, por isso que eu digo que uma proposta superior aos 11 milhões que a gente já teve e mantendo o percentual do Kaká, eu acho que para esse momento estaria de bom tamanho, até porque o Cruzeiro, para começar a sua temporada, para registrar os atletas, ainda tem que pagar aquela dívida junto ao PSTC do zagueiro Bruno Viana, que inclusive acertou sua ida ao Flamengo por empréstimo, e caso ele vá bem e o Flamengo opte por contratá-lo em definitivo, o Cruzeiro ainda teria aí uma porcentagem, se eu não me engano, de 2% com relação ao clube formador. Então pode ser que num futuro próximo aí, ao fim do ano, o Cruzeiro receba aproximadamente 1,5 milhão de reais do zagueiro Bruno Viana, caso o Flamengo opte por comprá-lo. E essa situação financeira delicada do Cruzeiro, cara, me deixa preocupado, porque no ano passado a gente teve muitos problemas no período de reapresentação do clube na Toca da Raposa 2. E nesse ano eu temo muito que o mesmo se repita, porque no ano passado a gente tinha salários atrasados, mais de 3 meses, lembrando, possibilita que o atleta peça uma rescisão de contrato com o clube. Então o Cruzeiro hoje se encontra nessa situação mais uma vez e vamos torcer para que nenhum atleta peça essa rescisão de contrato com o Cruzeiro. E o indício principal disso é quando o cara não se reapresenta para treinar com o clube, né? No ano passado tivemos David, tivemos Ederson, e nesse ano, cara, tivemos o Jadson, já que deixou de treinar e já está com sua venda bem encaminhada para o Red Bull Bragantino por 5,4 milhões de reais. E vamos torcer para que não surja nenhum outro nome aí nessa segunda-feira próxima, que o Cruzeiro tem a data de reapresentação marcada. Então, vende o Kaká rápido, tem que fazer dinheiro. Infelizmente, dava para conseguir mais grana com ele. Só que devido ao momento do Cruzeiro, tá complicado, a gente precisa de dinheiro para ontem, são muitos meses de salários atrasados, dívida que nos impede de registrar novos atletas. Então, tudo isso faz com que o Kaká tenha sua saída do Cruzeiro muito próxima e, como vem sendo noticiado aí, o provável destino dele é o Japão. E temos também 2 jogadores da base do Cruzeiro que foram convocados para participar de treinos junto à seleção sub-18 do Brasil. Um deles é o Stênio, que já compõe o elenco profissional do Cruzeiro, né?
já fez alguns jogos, se eu não me engano 6, mas até agora não balançou as redes. E temos também o lateral esquerdo Kaique, lá do Sub-20, que foi titular nesse ano, apesar do péssimo desempenho do Sub-20 do Cruzeiro. Eu acho que particularmente o Kaique foi um dos poucos que se mantiveram na média, ou pelo menos um pouquinho acima da média. Eu já disse em algumas oportunidades aqui que olho nesse Kaique, pois ele parece ser um bom jogador de futebol. Então, o Kaique e Stênio, ambos de 17 anos, são convocados para esse período de treino da Seleção Brasileira Sub-18, que vai acontecer entre os dias 25 de fevereiro e 5 de março, lá em Recife. E nesse período, a Seleção Sub-18 fará jogos treinos contra o Santa Cruz e também contra o Retrô, ambos de Pernambuco. Então o Stênio deve perder o início do Campeonato Mineiro e o Kaique, como não é pertencente do elenco profissional do Cruzeiro, tanto faz, tanto fez, vai lá pegar a experiência com a Seleção Brasileira Sub-18, que é muito válido, e vamos prestar atenção nesse Kaique, pois como eu já disse em algumas oportunidades aqui, ele vem surgindo como um bom jogador de futebol. Então é isso, o Kaká de saída aparentemente, tanto é que o Cruzeiro já contratou, pelo menos acertou, né, verbalmente com o Eduardo Brock, zagueiro do Ceará, que tem seu vínculo se encerrando agora ao fim da Série A. Então é mais um indício forte de que o Kaká realmente, pelo menos durante essa passagem pelo Cruzeiro, não veste mais a nossa camisa. E eu queria saber da opinião de vocês, se você está de acordo com a saída do Kaká, se vender aí por uns 13 milhões de reais, se está justo, se você acha que deveria também manter um percentual do atleta, e o que você acha também do Stênio e do Kaique, se você já tem acompanhado algum deles, se acha que tem talento, use os comentários aí para expor a sua opinião, o seu ponto de vista, para que assim a gente possa sempre trocar aquela ideia sem lero-lero de torcedor para torcedor, beleza? Fico por aqui, um abraço, tamo junto, é nóis.